nós estamos aqui reunidos, entoando louvores, levantando as nossas mãos, entregando as nossas vidas em adoração. Pai, agora nós te pedimos, vem e fala com o teu povo. Vem e derrama unção sobre o teu servo. Vem e derrama, Pai, uma porção da tua palavra, mais um pouco do teu Espírito sobre nós, Pai. Nós te pedimos que em tudo seja a tua voz falando com o teu povo. Vem, Pai, atende o nosso clamor e a nossa adoração, a nossa oração, pois fazemos isso, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Assim de pé como estamos, vamos receber o pastor Eude Martins. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, a paz que Deus dá. Podeis assentar, irmãos. Me sinto muito honrado esta noite por esta oportunidade que o pastor José Wellington me concede de vos trazer uma reflexão na palavra de Deus neste culto dirigido pelos jovens. Pastor José Wellington é o nosso pastor maior e é um amigo de 40 anos, sempre nos ajudando, nos orientando. Sou muito grato, pastor José Wellington, por tudo que o irmão fez por mim, pela minha família, e continua fazendo, não é verdade? Tenho uma consideração muito grande, um amigo do coração, e quando nos mudamos aqui para São Paulo, fomos congregar com ele, e congregamos com o pastor José Wellington 23 anos, até que por questões profissionais eu precisei me mudar para Barueri, e passei então a congregar ali no setor 10 do Ministério do Belém. Nesse momento eu e Gessi estamos congregando na Assembleia de Deus de Campinas, com o pastor Paulo Freire da Costa. Levamos a nossa carta de mudança em dezembro de 2024. Na verdade, a idade vai chegando para todos nós. E eu e Gessi percebemos que estávamos muito distantes dos nossos filhos. O mais velho morando em Suzano, o nosso querido Arlington aqui em São Paulo, o nosso caçula em Campinas, e nós morando lá em Santana de Parnaíba. E descobrimos que é mais rápido ir para Campinas do que vir para o Belém, não é? Então, o pastor Paulo Freire nos recebeu ali com muito carinho, e estamos lá servindo ao Senhor com alegria, cooperando na escola dominical. Hoje pela manhã tivemos uma escola dominical abençoadíssima. Deus tem abençoado muitos irmãos ali para frequentar a escola dominical. Eu estou dando aulas na classe Família Cristã, GC está dando aula na classe Mulheres Virtuosas, e o nosso caçula dando aula na classe de casais, com até 15 anos de casado. Todos três servindo ao Senhor na escola dominical. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, antes de ler o texto sagrado que o Senhor me inspirou a trazer esta noite para vocês, eu gostaria de trazer à vossa memória um relato bíblico muito interessante, que chamou muito a minha atenção quando li esse texto pela primeira vez. É quando Davi toma posse como rei de Israel. E neste dia em que todo Israel se reuniu para consagrar o ministério de rei que Deus tinha dado a Davi, cada tribo de Israel levou um presente para Davi. E a tribo de Issacar levou um presente interessante. Não foi ouro, não foi prata, mas levou para o rei Davi 200 homens entendidos no seu tempo. Isso chamou muito a minha atenção. Por que, irmãos? Porque o tempo passa
e as circunstâncias mudam. Tudo vai mudando através da história. E agora Davi está começando um novo período como segundo rei de Israel. E quando você avalia e analisa o reinado de Davi, você fica impressionado com as novidades que ele introduziu. Eu estou vendo esse povo cantar aqui. Foi Davi que criou isto. Davi que formou o primeiro grupo de louvor da história. Ele reuniu um lindo coral lá no reino de Israel. Asaf era o seu grande maestro. Ele formou uma orquestra de primeiríssima qualidade para o seu tempo. Aliás, ele construiu, ele fabricou vários instrumentos musicais. Então, além de ser músico, ele também era um fabricante de instrumentos. E hoje nós vivemos aqui desfrutando destas coisas novas que Davi introduziu, incluindo o livro de Salmos, que nada mais é do que a harpa cristã de Israel. E nós amamos demais ler o livro de Salmos. Só que nós vivemos uma época da história em que as mudanças continuam acontecendo. Eu vejo essa linda banda tocando, esses jovens ali no teclado, na bateria, na guitarra, no contrabaixo. E quando eu tinha a idade deles, o instrumento era reco-reco, triângulo, pandeiro, bandolim. Vocês sabem o que é bandolim? Cavaquinho, violão, bateria, nem pensar. Aliás, quando eu vim para o Belém, não tinha bateria, né, pastor Zé Wellington? Era pecado. O pastor Zé Wellington foi o primeiro a introduzir a bateria aqui no Belém, só que ele foi muito inteligente, sempre foi, né? Mas nesse particular, o que o pastor Zé Wellington fez? A bateria está autorizada, mas tem que ser uma bateria eletrônica. Então não tinha todos esses instrumentos bonitos ali não. O pessoal batia em algumas peças eletrônicas e assim a bateria foi chegando. Guitarra, nem pensar. Mas nós tínhamos banda de música, tínhamos coral, tínhamos acordeon, todos esses instrumentos, novidade. A Igreja Assembleia de Deus, quando nasceu, não tinha nada disso. E as coisas foram evoluindo. Só que agora, irmãos, as mudanças estão acontecendo com uma rapidez enorme. Está tudo mudando muito rápido. E aí nós corremos o risco de fugirmos do padrão bíblico da adoração. Corremos o risco de nos afastar do bom caminho da palavra de Deus na nossa fé, no exercício da nossa fé, da nossa confissão, do nosso amor a Deus. E é com esta visão que eu gostaria de comentar com vocês esta noite a respeito do tema chamados para viver com propósito em Cristo. Muito bem, já estamos aí com um slide e nós vamos ilustrando aqui e a nossa querida Ana vai nos ajudando. Quando eu me atrapalhar aqui com esse passador bonito, Ana, você me ajuda aí. Chamados para viver com propósito em Cristo. O texto que eu vos trago esta noite está na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no primeira carta, capítulo 4, versículo 12. Durante toda a minha pregação, eu vou estar utilizando a Nova Almeida atualizada. É uma tradução mais recente da Bíblia para a língua portuguesa, e é a primeira vez na história que a Assembleia de Deus participou desta revisão da Bíblia. Nós tivemos uma presença muito forte
E por isso mesmo a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus reconhece a NAA, Nova Almeida Atualizada, como uma segunda versão da Bíblia oficial das Assembleias de Deus no Brasil. E 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Com base, queridos, neste tema e no texto bíblico de 1 Timóteo 4:12, eu buscarei trazer uma mensagem bíblica reflexiva, dirigida à igreja de hoje. E para entender o nosso tempo, eu gostaria de começar detalhando as 6 gerações que estão presentes neste culto, por exemplo, na igreja de hoje. E essas diferentes gerações se transformou num grande desafio para a liderança de nossa igreja, porque são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, que estão convivendo no mesmo lugar, adorando ao mesmo Deus, seguindo a mesma palavra. Então, irmãos, na igreja há 6 gerações conectadas. A igreja hoje reúne 6 gerações distintas, cada uma com suas experiências, com seus valores, com as contribuições únicas para o corpo de Cristo. A primeira dessas gerações é a geração silenciosa. A geração, querida Ana, não está querendo passar, não, você me ajuda aí. A primeira geração é a geração silenciosa. Essa geração, ela nasceu em 1928. Nasceu, na verdade, entre 1928 e 1946. É uma geração que está entre 80 e 98 anos de idade. Esta geração, irmãos, ela cresceu num período de guerra, de grandes dificuldades. E por isso mesmo esta geração silenciosa, ela valoriza de uma forma muito bonita a disciplina. Ela valoriza a fé tradicional, valoriza o respeito à autoridade. Essa geração nos ensinaram o culto reverente, o culto com a sua liturgia tradicional, onde o nome de Deus é sempre exaltado, está sempre em primeiro lugar, onde não há manipulação da nossa audiência, mas é o Espírito Santo que trabalha no coração das pessoas de uma maneira linda e maravilhosa. Esta geração introduziu os hinos avulsos e os hinos da harpa cristã e um grande respeito à Bíblia. Domingo passado, na escola dominical ali em Campinas, em nossa classe, nós iniciamos uma grande campanha de leitura da Bíblia. E eu preparei 70 planos de leitura da Bíblia e levei para os irmãos interessados, e para minha surpresa, não deu. Faltou plano de leitura, porque o povo aceitou com muito entusiasmo o desafio de ler a Bíblia toda. Precisamos ler a Bíblia toda. E eu citei como exemplo uma dúvida que me acompanhou durante muito tempo, que foi por que Abraão levou Isaque para ser sacrificado em um holocausto, sem contestar Deus, sem questionar Deus. Isto me incomodou durante muitos anos,
Mas quando eu comecei a ler a Bíblia toda, lá em Hebreus capítulo 11, eu encontrei a resposta. Diz lá que Abraão levou Isaque ao sacrifício, porque ele cria que Deus o haveria de ressuscitá-lo. Olha que coisa linda e maravilhosa, a Bíblia interpretando a própria Bíblia. E assim os irmãos ficaram muito animados e estão lendo a Bíblia. E no culto de ensino, na sexta-feira, um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu de lá em casa, eu, minha esposa e meu filho, estamos lendo nós três a Bíblia, mas a nossa meta é ler a Bíblia toda em 6 meses. Eu falei, que maravilha! Vamos incentivar outros irmãos. Uma aluna falou: pastor, acabei de ler a Bíblia toda, olha o meu certificado, mas eu vou começar a ler de novo, junto com a classe. Leia a Bíblia toda. Talvez você fale, é tão difícil, pastor. Não. Você precisa de 72 horas para ler a Bíblia toda. Se você lê a Bíblia 1 hora por dia, você lê a Bíblia toda em 72 dias. Se lê meia hora, você lê a Bíblia toda em 144 dias. Se você for um preguiçoso que nem eu, que lê a Bíblia 15 minutos por dia, você lê a Bíblia toda em 288 dias. Percebeu como é fácil ler a Bíblia toda? Ah, pastor, mas quando eu começo a ler a Bíblia e chega ali em Levítico, espirra sangue aqui, espirra sangue ali, mata aqui, mata animal ali, eu não aguento, eu paro. E eu digo para essas pessoas, quando isso acontecer, para aonde você ficou cansado e vai ler outro trecho da Bíblia. Porque muita gente pensa que a Bíblia foi escrita do Gênesis ao Apocalipse. Não. A Bíblia não está organizada em ordem cronológica, ela está organizada por assunto. Primeiro os livros da lei, depois vem os livros históricos, depois os livros poéticos, os livros dos profetas no Antigo Testamento, e no Novo Testamento acontece a mesma coisa. Os livros também estão organizados. Se a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, você não tem necessariamente que começar em Gênesis e terminar em Apocalipse. Eu, por exemplo, quando eu encontro um texto que me cansa, eu marco aquele capítulo e vou ler um livro de Jó, por exemplo, ou Jonas, ou um evangelho, ou um provérbio, e depois eu volto para onde parei. Dessa forma você vence o desânimo, porque chega em Crônicas, 20 mil gerados para cá, 30 mil para lá, tinha mais 10 mil para ali, e gerou filhos e filhos. Falei, meu Deus do céu, não aguento ler isso. Vai em frente, vai lá para frente, e Deus vai te abençoar. Nós aprendemos isso com a geração silenciosa, a geração de 28 a 46. A próxima geração é a geração Baby Boomers. É a geração que nasceu de 1947 até 1964. Eu sou um dos Baby Boomers. Nasci em 1951. Estes da geração Baby Boomers viveram o pós-guerra, viveram a reconstrução mundial, acompanharam o crescimento populacional do Brasil e do mundo, conheceram o início da mídia de massa, chegada do rádio, da televisão. Quando eu era pequenininho na igreja, rádio era pecado, crente não podia ter rádio. Daqui a pouco o rádio entrou, aí veio o problema da televisão. Depois a televisão entrou. Me lembro que meu pai, meu grande amigo e pastor, que já dorme no Senhor, e ele pregava contra a televisão. Mas um dia, meio escondido dele, eu comprei uma televisão e guardei no guarda-roupa. A televisão ficava dentro do guarda-roupa. Não é que papai descobriu que eu tinha uma televisão? E eu pensei, Gessi, papai vai me excluir. Aí papai chegou para mim e falou assim, dá para eu assistir o que você está assistindo? Lá vinha papai e sentava com a gente na cama e ficava assistindo o filme conosco. E assim a televisão entrou. Depois ele teve a dele. Esse problema já passou. Essa é a geração Baby Boomers.
É uma geração ligados à igreja, são ligadas aos valores familiares. Estou aqui falando com vocês, casado há 54 anos com a doce Gessi. Em julho completaremos 55 anos. Somos ligados aos valores familiares. Eu me lembro quando me casei com Gessi, nós tivemos as primeiras brigas, que isso sempre acontece no início de um casamento. E eu me lembro que eu e Gessi sentamos e discutimos sobre isso e tomamos uma decisão. Ela falou comigo assim: Eude, podemos até brigar, mas nunca vamos considerar o divórcio como uma solução para as nossas brigas. Então já começamos com esse propósito, nada de separação, vamos nos entender. E fomos nos entendendo. Eu digo a vocês hoje que pelo menos há uns 30 anos eu e Gessi não brigamos mais. Ficou tudo lá para trás. Valores familiares que nós passamos para os nossos filhos. Os nossos filhos passaram para os nossos netos. Alcançamos também a estabilidade financeira. Comecei quando me casei com Gessi, era um office boy. Mas fui para a escola, estudei contabilidade, me formei em contabilidade, depois em administração de empresas, fui trabalhar na Petrobras. Deus me colocou como gerente de compras da Fundação Petrobras. Dali recebi um convite para ir para a Casa Publicadora, onde conheci o pastor José Wellington, e ali fui diretor de administração da CPAD por 8 anos e meio. Vim para São Paulo, Editora Vida, 19 anos e meio como diretor da Editora Vida, e depois mais 12 anos na Sociedade Bíblica do Brasil como assessor de projetos especiais. Ufa! E agora estou aposentado. Trabalhei 48 anos até me aposentar em 2019. Estabilidade financeira, essa geração baby boomers, que tem vários aqui entre nós. Fé robusta, muita firmeza na fé em Jesus, na obediência à palavra de Deus, mas com menos rigidez do que os nossos pais. Depois a próxima geração é a geração X. Essa nasceu entre 65 e 80. Está ali com 46 a 61 anos de idade. Esta geração viveu a mudança para a tecnologia, mas preservam práticas tradicionais. Eu uso o computador, eu tenho o meu celular, e os meus filhos que estão na geração X também têm, mas tem tudo anotadinho, tem sempre uma folhinha de papel, anotando, escrevendo alguma coisa. Então vivemos a mudança para a tecnologia, mas essa geração preserva práticas tradicionais. Surge a TV em cores, surgem os computadores, e esta geração valoriza a formação acadêmica. E aquela igreja só de gente com pouca formação educacional, de repente começa a ir para a escola, começa a estudar, e hoje nós temos uma igreja cheia de doutores, cheia de médicos, homens e mulheres que cresceram na sua formação acadêmica, mas servem ao Senhor com alegria. Esse dia eu estava numa igreja e o pregador contou que foi pregar numa igreja, e quando chegou na igreja, tinha um diácono lá na frente da igreja esperando ele, e falou: pastor, tenho aqui a vaga de carro reservada para o irmão. E o pastor falou: que bom, deixa eu botar meu carro aí. E ele falou: o irmão quer que eu estacione o seu carro? Pode deixar que eu estaciono o seu carro. Pegou o carro do pastor, estacionou, depois pegou o pastor e falou: vem pastor, vou te levar lá no púlpito. Levou o pastor no púlpito, entregou ele para o pastor da igreja, voltou lá para a rua. Aí esse pastor que estava pregando falou assim: irmãos, eu cheguei para o pastor da igreja e falei assim: mas que diácono bom que você tem, hein? Pois fiquei maravilhado. Aí o pastor falou para mim assim: é o juiz da cidade. Meu Deus,
Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Então essa formação acadêmica maravilhosa que tem em nosso meio não tem afastado esses doutores, esses médicos e médicas, psicólogos, enfim, todos vocês que são advogados, juízes, não tem afastado dos caminhos do Senhor, mas valorizam a formação acadêmica. E hoje não podem mais dizer que a Assembleia de Deus é uma igreja de analfabetos. Essa geração são os líderes atuais de ministério. É essa geração X que vocês viram no culto desta noite, dirigindo a banda, dirigindo as irmãs, dirigindo as crianças, os jovens. É a geração X, é aqueles que estão na liderança da escola dominical, que dão aula nas classes da escola dominical, na nossa escola teológica, são os nossos professores e são moderadores entre gerações. Essa geração X é a que apazigua muitas vezes os conflitos entre gerações na igreja. Mas uma geração entre nós é a geração Y, conhecida também como Millennials. É a geração que nasceram entre 81 e 96. Estão na faixa de 30 a 45 anos. Essa geração, ela viu o surgimento da internet, dos celulares, dos tablets, dos notebooks, das redes sociais. É uma geração que busca um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Enquanto eu trabalhava freneticamente, fim de semana, feriado, chegava em casa à tarde, os meus filhos não. Eles já trabalham dentro de um horário, dentro do expediente. Quando eu ligo para eles, estão em casa, jantando com a família, conversando com os filhos. Então é uma geração que busca equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, mas tem uma experiência pessoal com Deus maravilhosa. Eu fico maravilhado de ver num culto como o de hoje, como o pastor José Wellington tem tido visão do reino nesta igreja e tem dado oportunidade para essa juventude cantar, louvar e adorar o nome do Senhor. Falei para o Arlito, mas que grupo de jovens maravilhoso, olha só quanto jovem ali. Mas tem também os adolescentes do Creio, tem as crianças, tem as irmãs. Então essa geração milênio, ela valoriza a experiência com Deus, mas elas aproximam a igreja da tecnologia. Olha eu aqui com um passador na minha mão, uma coisinha muito pequenininha, mas através desse passador eu estou passando os slides. A Ana está ali me acompanhando para me ajudar se der algum problema, mas ela também está lá, ela é da geração milênios também, não é? Então aproximam a igreja da tecnologia, e basta eu apertar aqui, ó, que muda o slide. Bênção, não é? Isso é muito bom. Então essa geração milênio, ela aprendem com os mais velhos e lideram os mais novos, mas aprendem com os mais velhos. Me lembro de quando meu pai deu a primeira congregação para eu dirigir, muito jovenzinho, e papai falou: Eude, está na hora de você ajudar na obra de Deus, e você vai dirigir uma congregação. É um lugar muito difícil, é um lugar onde não se converte ninguém. Temos lá um pequeno salão alugado, com pouca gente, só tem uma família. É um lugar muito difícil, é por aí que você vai começar. Você vai ser o dirigente dessa congregação. E eu fiquei todo animado, todo feliz, pensando com os meus botões o que eu ia trazer de novidade para trazer o povo. Mas aí papai não terminou, ele chegou assim: espera um pouquinho, eu vou colocar o Valdemiro com você. Valdemiro? Mas o Valdemiro é um senhorzinho, um irmãozinho de idade. Ele falou: ele vai ser o teu auxiliar. Ele é que vai te controlar, papai falou. Ele vai te acompanhar. Ah, mas o Valdemiro, irmãos, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que amigão era o Valdemiro. E ele chegava e dizia: Eude,
Faz isso não, Eude. Não fica bem, não vai dar certo, Eude. Ou então, parabéns, Eude. Gostei do que você fez. Eude, você pisou na bola. Não é bem por aí, não. E então, isto é fundamental nesta geração milênios. Precisa ter uma pessoa experiente junto com a força do jovem. Aprendem com os mais velhos e lideram os mais novos. E assim, meus amados irmãos, nós chegamos então na geração Z. Essa é a geração que nasceu entre 97 e 2013. Eles viram o surgimento de uma forma muito importante da era digital. Na verdade, eles são nativos digitais. Essa geração de 13 a 29 anos nasceu em um mundo já digitalizado. Já conheceram a internet rápida, os smartphones, as redes sociais sempre presentes. Eles vivem uma forte exposição à informação, aprendem rápido com tecnologia, vivem conectados 24 horas. Esse dia eu estava em casa todo atrapalhado, com um problema no meu computador. Para quem que eu liguei? Para o neto. Liguei para o neto. Ô fulano, me ajuda aqui. Ô vô, isso é fácil de resolver. Aperta aqui, aperta ali, desliga aqui, liga ali. Pronto, resolveu. Eu falei, muito obrigado, Deus abençoe você. Mas lá atrás, quando eu tinha um problema, eu procurava meu pai. Ô papai, me ajuda aqui, como é que eu faço? Uma vez eu precisava fazer um trabalho sobre balança. E eu falei, papai, como é que eu vou fazer esse trabalho sobre balança? Papai falou, meu filho, eu vou ficar acordado com você essa noite. Mas amanhã de manhã você vai levar o seu trabalho para a escola. E ele me ajudou a fazer aquele trabalho, recortou balança em revista, em jornal, descobriu tudo sobre balança, sem internet, sem Google, sem nada, mas ele me ajudou. Tirei 10 no trabalho. Hoje, quem disse que os meus filhos ligam para mim para saber como resolver alguma coisa? Sou eu que ligo para eles. E são eles que ligam, que falam com os filhos. Então essa geração Z é uma geração que vivem conectados 24 horas com a internet. Eles tendem a ser mais críticos. E às vezes nós temos uma certa dificuldade de entender eles. Eles são questionadores. Eles buscam significado nas escolhas, mas também estão ensinando a igreja como comunicar a fé na linguagem digital, com vídeos curtos e muita criatividade. Vocês viram aqui no início do culto o pastor Netinho falando lá, mostrando para vocês um QR Code e mostrando o convite digital que foi preparado para o grande culto que vai acontecer agora em maio. Uma coisa muito importante dessa geração Z é que eles querem uma igreja mais relacional e menos institucional. Uma igreja que converse mais, uma igreja que dialogue mais. E nós nem sempre temos disposição para dialogar com esta geração. E por último, nós temos a geração Alfa. Essa nasceu em 2014 para cá. É a primeira geração da inteligência artificial, totalmente criada no ambiente da inteligência artificial, tablets na infância, realidade virtual. Mas eles dependem de testemunho. Eles precisam do discipulado consciente das gerações mais velhas para desenvolver fé sólida. Falei sobre isso de manhã na escola dominical para a minha classe. Eu falei, meus queridos, vocês precisam transmitir o evangelho para os seus filhos. Não esperem que eles conheçam a Bíblia na escola dominical. Comecem desde cedo a ensiná-los na palavra de Deus, os valores da palavra de Deus. Essa geração, irmãos, ela depende de testemunho, porque vive no mundo da lua.
Eles vivem com o celular para cima e para baixo, com tablet, com joguinhos, com videogames e coisas dessa natureza, e Deus vai ficando de lado. É uma geração que depende da nossa sabedoria para conduzi-los no caminho do Senhor. É um desafio da igreja. Eles serão marcados pela igreja que integrar com eles fé sólida, com tecnologia e com afetividade de forma equilibrada. Uma vez eu estava conversando com um pastor e ele me apresentou um obreiro que trabalhava com adolescentes numa igreja lá na zona oeste de São Paulo. Aí eu falei, mas esse moço trabalhava com adolescente, eu soube que ele não está mais trabalhando com adolescente. Ele falou assim, o pastor tirou eles da liderança dos adolescentes. Eu falei, mas ele fez alguma coisa errada? Eu falei, não, ele não fez nada errado não, ele só proibiu os adolescentes de usar celular. O pastor disse, como é que você quer proibir adolescente de usar celular? O que é um adolescente sem um celular na mão? Não é? Eu achei muito interessante a visão moderna desse pastor. Você tem que tratar com ele de outra forma, não tirando o celular, não proibindo o celular. Você tem que orientá-lo, a melhor maneira de usar, e assim por diante. Por que, irmãos, tudo isso que eu trouxe até agora para vocês importa para a igreja? Primeira coisa é porque ajuda a entender como cada geração pensa, sente e se comunica. Nós precisamos entender isso. Importa para a igreja porque facilita a união entre jovens, adultos e idosos no corpo de Cristo. Isso importa para a igreja porque permite anunciar o evangelho de forma relevante para cada idade, sem perder a verdade bíblica. Eu queria chamar a atenção para vocês de como a conexão bíblica entre gerações é uma realidade na palavra de Deus. A Bíblia afirma que Deus trabalha através da continuidade entre gerações. Salmo 145, versículo 4. Cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos. Paulo escrevendo a Timóteo, lembro de sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. Que coisa maravilhosa! A Bíblia incentivando a conexão entre gerações. Qual é a responsabilidade da igreja de se conectar com os jovens? Jesus revelou um modelo de relacionamento e acolhimento. Ele chamava, caminhava e investia tempo com os discípulos, muitos deles jovens. A igreja deve seguir este exemplo com 3 atitudes. Primeiro, ouvir com empatia. Diz Tiago, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir. Tenha satisfação de ouvir a outra geração. Mas você precisa também ensinar com amor e verdade. Foi isso que Jesus ensinou: apacenta as minhas ovelhas e criar espaço para servir. Foi isso que nós lemos no início desta palavra. Ninguém o despreze por ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Ouvir com empatia, ensinar com amor e verdade e criar espaço para servir a Deus é o papel da igreja. Quais são os benefícios dessa integração entre gerações na igreja? Sabedoria dos mais velhos, força dos jovens, criatividade, testemunho ao mundo, unidade. Salmo 145, versículo 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos.
Que alegria, irmãos. Nesta noite nós voltarmos para casa sabendo que nós fazemos parte desta realidade. Nós somos este povo que conecta as gerações. Exemplos bíblicos de integração na Bíblia: Samuel e Eli. O jovem profeta aprendeu com o sacerdote experiente. Elias e Eliseu, o mentor, preparou seu sucessor para um ministério poderoso. Paulo e Timóteo, o apóstolo, investiu no jovem líder da igreja. Por isso, eu quero deixar com os jovens alguns conselhos neste culto que foi dirigido por vocês. Primeira coisa, você deve buscar a Deus diariamente. Mateus 6, versículo 33, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Queridos jovens, a oração é fundamental. Deus, quando nos criou para estar conectados conosco, para ter comunhão conosco. A oração é importante. Por isso, quando eu era jovem, eu dizia assim: mas por que eu vou orar se Deus sabe tudo? Se Deus conhece a minha vida, se Deus conhece as minhas necessidades, por que eu tenho que orar? Até que eu aprendi que eu tinha que orar. Não é porque Deus não sabia do que eu precisava, é porque Ele queria me ouvir. Deus quer te ouvir e quer que você ouça Ele também. Por isso vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas o meu segundo conselho para os caminhos que o jovem deve seguir é firmar-se na palavra. Como a Bíblia fala para os jovens. Veja só o que está escrito no Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Terceiro, desenvolver comunhão, discipulado. Olha a realidade da igreja primitiva, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu estava contando para os meus alunos na escola dominical hoje de manhã, que quando Deus te chama para evangelizar, você pode esperar que Deus vai colocar as pessoas no teu caminho. Deus vai colocar as pessoas no teu caminho. E eu contei para eles uma experiência de como ganhei muitas almas para Jesus com uma estratégia muito simples. Eu comprei alguns evangelhos de Marcos. Nós gostamos muito de evangelizar com o evangelho de João, mas Marcos é melhor para evangelizar do que João. E eu comprei uns evangelhos de Marcos, e lá no finalzinho do evangelho eu coloquei o meu telefone, o meu celular. E eu comecei a andar com esses evangelhos de Marcos no bolso, e aonde eu estava, no estacionamento, no supermercado, no shopping, na farmácia, eu orava a Deus e falava assim: Senhor, para quem eu devo entregar esse evangelho de Marcos? E Deus foi me mostrando as pessoas. Deus vai mostrar para você. E eu chegava nessas pessoas e falava assim: fulano, eu gostaria muito de te presentear com esse livrinho. Esse livrinho é maravilhoso, a sua história tem falado muito comigo. Você aceita o meu presente? Ah, sim, aceito. Eles aceitavam por quê? Porque foi Deus que me colocou no caminho daquela pessoa. E eu dizia assim: olha, aqui atrás, quando você terminar de ler, tem o meu telefone. Se você tiver alguma dúvida, liga para mim, que eu vou te explicar. E eu estava contando para os meus alunos que eu ganhei muitas almas para Jesus, que ligavam para mim e diziam: eu acabei de ler o livrinho que você me deu, e eu tenho aqui algumas dúvidas que eu queria que você tirasse. E era então a minha oportunidade de testemunhar de Jesus para estas pessoas. Caminhos que o jovem deve seguir: guardar o coração. Cuidado com o coração. Tem muita gente dizendo: eu sigo meu coração. Cuidado. A Bíblia diz que o coração é enganoso. E Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em quinto lugar, sirva com alegria. Sirvam o Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele
com cânticos. Que coisa linda isso, né, irmãos? Eu estava hoje de manhã no culto lá em Campinas, depois da escola dominical. O pastor Paulo Freire instituiu um culto da manhã. Então a escola dominical vai de 8h30 às 9h30 e o culto da manhã vai das 10 horas da manhã até 11h15, 11h20. Ele chama de culto do louvor e da palavra. É um culto bem simplificado, em que começa com a leitura da palavra de Deus e oração, e depois cantam-se 2 hinos da harpa. Em seguida tem sempre um grupo cantando para louvar a Deus. Às vezes hoje foram irmãs, às vezes são homens, às vezes são jovens, às vezes são crianças. E depois tem 2 pregações de 15 minutos cada um. Então tem 2 pregadores e eles não são nem anunciados. Um começa a falar, quando termina, passa o microfone para outro. E hoje o pastor Adivaldo Martins, ele costuma dizer que eu sou meio xará dele, porque eu sou Martins, eu de Martins, e ele é Adivaldo Martins, e ele estava pregando sobre Josafá, lá em 2 Crônicas, e eu fiquei impressionado, irmãos, quando ele termina a mensagem dele dizendo assim: na hora de enfrentar os amonitas, Deus não colocou na mão de Josafá um exército de guerreiros. Deus colocou na frente do exército uma equipe de cantores. E foi aquele grupo que cantava na frente. Deixa eu ler rapidinho aqui o versículo. Eu sei que estou extrapolando do tempo, mas já estou chegando ao final. Diz assim: vestidos de ornamento sagrado, marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados pelo louvor. Você que às vezes critica que tem muita música no culto, precisa ler essa história, para você ver como a música é importante, como o louvor, seja na voz, seja nos instrumentos, é importante na obra do Senhor. Sirva ao Senhor com alegria e seja a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo, meus queridos jovens. E eu quero concluir dizendo que você, jovem, foi chamado por Deus para viver com propósito. Deus te criou para uma vida com direção. Jesus te chama pelo nome, te oferece graça, perdão e propósito. A igreja precisa caminhar ao seu lado e juntos, jovens e adultos, podemos mostrar ao mundo a beleza do Evangelho. Você tem um chamado. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.